E aí, meu povo, começando mais um, ou recomeçando mais um No Ar Podcast, né? Recomeçando não porque comecei esse e parei, né? Mas porque a gente teve um hiato aí de alguns meses. Para quem já acompanha o programa desde o seu início lá em novembro de 2021, né? Então nós fizemos 98 programas até agosto de 2022. Aí nós tivemos uma parada e agora estamos retomando num estúdio novo, com um painel novo, lindão. Depois vocês vão lá conferir no meu Instagram lá eu dei uma filmada aqui no painel. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desse painel e por que ele é importante aqui para o nosso programa. Então a gente está retomando com um novo formato, num novo estúdio, né? Ainda, obviamente, dentro dos estúdios Flow, né? Então a gente vai fazer agora um jeito diferente do que a gente fez na nossa, digamos assim, temporada anterior, né? Então, uma das coisas que vocês vão perceber é que agora eu voltei sozinho, né? Eu não tenho mais um parceiro aqui, um co-host que fará o programa comigo, o que não muda muito a essência do programa. Então, como vocês conhecem, o lema principal do Noar é onde as divergências enriquecem e não dividem. É óbvio que esse lema não tinha a ver somente com a minha posição política ou posição ideológica, né, como se queira, e a posição do meu parceiro aqui de programa, né? Tem a ver, sobretudo, com as ideias que circulam no programa, não só por causa dos hosts, mas sobretudo e fundamentalmente por causa dos convidados, né? Então, o Noir tem como objetivo principal tentar, digamos assim, expandir um pouco a conversa que muitas vezes acontece em rede social, ou aquele papo que já está meio consolidado no senso comum, e aqui eu uso o senso comum com a melhor das intenções, assim, de dizer que existem mesmo certas ideias e certos comportamentos e pensamentos e conceitos que já circulam na sociedade. E muitas vezes esses pensamentos, esses conceitos, essas ideias, elas circulam de modo não muito desenvolvido. E é claro, com o advento das redes sociais, essas ideias vão parar com muita facilidade nas redes sociais e no debate público. E muitas vezes fica aquela discussão meio, né, eu não digo nem superficial, mas aquela discussão meio de conversa de maluco, assim, né? Então um fala uma coisa, aí em vez da outra pessoa responder o que a pessoa falou, ela fala uma outra coisa, e aí a conversa vai indo por um caminho insolúvel, né? Se você acompanha discussões de redes sociais, você sabe que as coisas são assim. Né? As pessoas geralmente discutem, cada uma falando um assunto, assim, as pessoas não estão nem conversando, digamos assim, na mesma frequência, né? No mesmo diapasão. Um pergunta uma coisa, em vez da pessoa se preocupar em ler a pergunta que ela recebeu e dar uma resposta, não, aí ela já joga um outro assunto em cima e a discussão se perde. Né? Então, aqui no Noar Podcast, aqui eu quero lançar um outro lema aqui para você que começou a me assistir agora. O Igor 3K, né, o nosso chefão aqui dos estúdios Flow, o Igor gosta de falar lá no Flow Podcast que o Flow não é uma entrevista, né? Então eu quero inverter um pouco essa assertiva do Igor, que é muito acertada para os propósitos do Flow, mas dizer que o Noar não é uma conversa de bar, certo? Então esse é o segundo lema que eu quero já estabelecer aqui com aqueles que me assistem. Então quer dizer, para além de uma conversa informal, e porque a conversa sempre vai ser informal também, então a natureza de um podcast não é você ter uma entrevista, mas uma conversa, né? Uma interação. Então, mas essa interação aqui nesse programa nunca vai ser uma interação assim somente de curiosidade ou de jogar a conversa fora, né? Como se diz. Não, vai ser sempre uma conversa que tem um propósito determinado. Não exatamente um propósito determinado sempre ligado àquilo que o nosso convidado vai trazer para a gente, mas em vários assuntos que a gente possa, digamos assim, tratar e expandir com os nossos convidados, tá? E também já aproveitando para dizer que o nosso programa agora vai ser a sua companhia 2 vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras, com exceção dessa quarta aqui, que nós não teremos. Então, mas será sempre segundas e quartas-feiras. Às segundas-feiras eu farei o programa sozinho, né?
e às quartas-feiras um programa sempre com um convidado. Por que a gente escolheu fazer isso? Eu tenho uma experiência de docência e que me faz ficar o tempo todo pensando em coisas, né? Então, quer dizer, os meus alunos, quem tem aula comigo na escola e as pessoas que têm aula comigo nos meus cursos ou no meu clube do livro que agora está rolando, né? Quem me conhece dentro de sala de aula ou dando uma aula, sabe que eu adoro trazer elementos que não estão propriamente ligados ao assunto específico ou expandir a conversa sempre com elementos culturais. Eu sempre gosto de trazer referências audiovisuais para a conversa. Então, eu vou desenvolvendo os assuntos dentro das minhas aulas de acordo com, digamos assim, não só os meus interesses dentro do assunto, mas com aquilo que eu consigo linkar. Isso me dá uma certa angústia de trazer esse assunto para o debate público, né? É claro que as redes sociais são um veículo para fazer isso. Eu faço isso de vez em quando lá no meu Instagram, eu faço isso de vez em quando no meu Twitter, mas muitas vezes isso fica incompleto, não dá tempo de eu desenvolver a ideia ali. Então eu quero fazer desse programa da segunda-feira um programa em que eu vou tratar de assuntos que às vezes são muito caros a mim e que eu reconheço esses assuntos como assuntos caros ao debate público, mas que muitas vezes a gente não consegue desenvolver nem com o convidado e nem também nas minhas redes de modo particular. Isso também não significa que esse programa de segunda-feira vai ser uma aula, né? Como eu dou uma aula na escola, por exemplo. Ele vai ser, né, uma exposição de alguma coisa, mas às vezes eu posso pegar um programa para conversar com você que está me acompanhando no chat, por exemplo, responder perguntas e respostas. Eu posso trazer um assunto que aconteceu na semana, por exemplo, para desenvolver. Eu faço muito isso na escola, então às vezes eu pulo, né, eu encaixo dentro do meu cronograma um assunto que acabou de acontecer na semana e que eu quero levar para discutir com os meus alunos. A gente conversa, a gente bate um papo, expõe e analisa o problema. Então eu quero trazer isso para cá, para o Noar, né? A gente vai, digamos assim, testar esse modelo aqui, espero que dê certo, porque eu gosto muito de falar, mas eu gosto muito de explicar também, mas eu também gosto de ouvir. E eu queria, nesse espaço dos programas às segundas-feiras, de ouvir quem me acompanha. Então, muitas vezes eu vou interagir com você que está vendo o programa no chat, a gente vai conversar, o programa é ao vivo, continua sendo ao vivo, a gente vai conversar no chat, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, e eu acho que isso traz uma contribuição muito grande para digamos assim, o serviço que o Noar deseja prestar para a sociedade, entendem? Então, assim, esse programa é um programa de utilidade pública. E não é à toa que nós, no final do ano passado, em 2022, nós ganhamos um prêmio. Está aqui o prêmio. Ó. Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes, certo? De 2022. O Noar venceu esse prêmio na categoria Cultura Urbana. Então, ele foi indicado. Assim, eu nem sabia que esse programa estava sendo indicado, mas me ligaram da Secretaria da Cultura, porque houve uma indicação, né, que foi uma indicação interna da secretaria, e aí esses indicados foram submetidos a uma banca que foi descrita lá no dia da premiação, pessoas de vários setores culturais e tal, acadêmicos, e aí eles escolheram um vencedor. Né? Tinha 5 entidades e programas concorrendo nessa categoria, e foi uma alegria muito grande ter ganho esse prêmio. Fui lá com o Felipe Flipe e com, né, que era o meu parceiro até a outra temporada do Noar. O Ale Santos também, que, né, começou o programa comigo. A Vani estava lá, que era a nossa antiga produtora. Então a gente foi lá receber esse prêmio. E isso mostra o valor que o Noar tem. Né? Então eu fiquei muito feliz de receber esse prêmio, porque é aquela sensação de você ter atingido aquele objetivo que você queria. Então, quer dizer, eu não queria só fazer um podcast para ficar batendo papo, como eu falei,